Queria cumprimentar a todos, destacando a satisfação que eu tenho de participar desta reunião, em que se comemora o aniversário de 35 anos dessa associação que congrega uma diversidade de instituições e representa tão bem o setor pelo Brasil. Nesse tempo, desde que a instituição foi fundada, o Brasil mudou muito. Mas, muito mais do que isso, mudou a educação superior brasileira. Se transformou e passou a atender a muito mais segmentos sociais que atendia anteriormente. E, em particular, os mecanismos que nós vamos discutir aqui hoje, de financiamento, dizem respeito à possibilidade de financiar a presença na educação superior de segmentos que não tinham sido atendidos por políticas diferentes. Por exemplo, as políticas de vagas em universidades públicas, que são em número restrito. Para dar uma dimensão dessa questão, hoje, nós temos cerca de 1.200.000 matrículas na rede federal. Se somarmos as redes estaduais e municipais, vamos a cerca de 2 milhões de matrículas, o que é menos de 25% do total de matrículas brasileiras. Oferecemos alguma coisa como 300.000 bolsas no ProUni, sem custo para boa parte dos estudantes, com as bolsas de 100%, e com custo parcial com as bolsas de 50%. E temos um programa que preenche uma outra lacuna importante, que favorece o financiamento de estudantes que não se encaixam nas outras condições, que não conseguiram vagas em universidades públicas ou que não conseguiram vagas no ProUni, que podem, portanto, frequentar seu curso superior, preencher a sua legítima aspiração de mobilidade social, que nós temos que nos lembrar que a educação é o único mecanismo sistemático de mobilidade social e, portanto, alcançar o pequeno percentual da população brasileira adulta que conseguiu concluir um curso superior. Então, o FIES é reputado pelo Ministério da Educação como um mecanismo importantíssimo. Nos últimos anos, nós todos sabemos, estivemos aqui discutindo nesse mesmo ambiente, alguns meses atrás, o FIES cresceu muito em termos de abrangência. Nós sabíamos que, em 2011, o número de matrículas das instituições que correspondiam ao financiamento desse programa alcançava menos de 10%. E, rapidamente, em poucos anos, esse número cresceu para cerca de 30%. Tivemos um crescimento especialmente nos anos de 2013 e 2014, que atingiu um pico de quase 750.000 novos contratos assinados no ano de 2014. Então, esse pico foi antecedido de um número mais ou menos na metade, uns 300.000 contratos em 2013, 750.000 contratos em 2014, depois cerca de 300.000 contratos em 2015, e aí se revelou claramente o caráter efêmero daquela possibilidade de alcance de um número tão expressivo nas condições em que o programa foi oferecido. Nós já superamos há muito tempo, o momento do diagnóstico sobre isso. Vale a pena só mencionar que são poucas as experiências internacionais que podem ser usadas como parâmetro, uma vez que o Brasil tem a 5ª população do mundo, tem também o 5º contingente de estudantes de educação superior em todo o mundo, e a expansão em massa de outros sistemas igualmente grandes é também recente. De tal maneira que a experiência histórica com programas de financiamento de educação superior não nos diz tanta coisa assim. Nos diz alguma coisa, mas não nos diz tanta coisa, porque o ciclo de ressarcimento do financiamento é longo e não se cumpriu em muitos casos de tal maneira que se possa gerar séries históricas que permitam compreender melhor os processos. Uma coisa que nós podemos dizer é que certamente a inadimplência é um fenômeno importante.
E mesmo em países desenvolvidos como os Estados Unidos, ou a Austrália, ou a Inglaterra, as dificuldades que um egresso pode ter no início da sua carreira também representam problemas para a quitação dos empréstimos e, portanto, para a reconstituição dos fundos correspondentes a esses empréstimos. Então, esse é o problema básico. Não é? Em alguns lugares se estabelece uma contribuição percentual do salário ou da renda que o egresso tem nos seus anos iniciais profissionais. Em alguns casos, se estabelece um pagamento mínimo sem correspondência com o salário ou com a renda. E, em outros casos, uma combinação desses dois fatores, de tal maneira que isso possa, de alguma maneira, garantir o pagamento, mas proteger um pouco o egresso que tem alguma dificuldade no seu caminho profissional. Por exemplo, pode ser que até uma certa renda se cobre um valor mínimo. A partir de um certo valor, pode-se cobrar um percentual. Acima de um certo teto, não aumenta o valor, quer dizer, há um máximo de contribuição para corresponder a um certo período de quitação da dívida. Então, esses são mecanismos conhecidos, eles têm sido discutidos internacionalmente, foram explorados por vários estudos que antecederam os diagnósticos que fizemos a partir do ano passado, quando assumimos o Ministério da Educação, e eles estão, evidentemente, eles estão ajudando a parametrizar o processo que foi apresentado pelo Ministério da Educação e que foi, de fato, integra a medida provisória que foi apresentada ao Congresso Nacional. É importante dizer que este governo tem uma tarefa principal, que é a tarefa de ajuste de natureza fiscal. Isso é conhecido de todos nós. E é claro que nós não podemos viver exclusivamente no mundo de ajuste. Então, é por isso, exatamente por essa razão, que o Ministério da Educação persistiu no trabalho de convencimento dos setores econômicos do governo para a apresentação dessa proposta ao governo federal. E, num contexto de ajuste que vivemos, certamente a solução mais simples de todas era extinguir o programa. E eu estou usando essa expressão, que é bastante drástica, mas é só para termos noção de qual era o quadro em que trabalhamos. Nos últimos dias que antecederam o lançamento do programa, que coincidiam com o período que o Tribunal de Contas da União deu ao governo federal para responder ao conjunto de ressalvas que foram apresentadas em relação ao programa, as dificuldades foram de tal monta que eu posso dizer com absoluta clareza que a própria edição da medida provisória, o seu envio ao Congresso Nacional, é uma grande vitória. O resultado que teria sido alcançado sem a tenaz influência do ministro da Educação e da secretária executiva e toda a equipe do Ministério, o resultado mais simples de todos teria sido simplesmente abandonar o campo e não persistir na luta, mas com o empenho do ministro, da secretária executiva e o convencimento da importância do núcleo do governo e da área econômica, da importância do FIES, permitiram que o programa fosse relançado nas bases em que foi relançado. Essas bases são bases muito mais modestas do que as que vigiram em 2014. Por outro lado, essas bases de 2014 só vigiram durante 3 anos. Como eu descrevi, 2013, 14 e 15. O que se propõe agora é alcançar a dimensão dos anos intermediários, 2013 e 2015, e, eventualmente, consolidar o programa para que outro passo possa ser dado no futuro próximo. Estamos tratando, portanto, de manter o programa ativo, de constituí-lo com características sustentáveis, de proteger o egresso na sua condição de pagamento, com uma fixação de percentual máximo da sua renda comprometida, e, ao mesmo tempo, estabelecendo uma diversidade de mecanismos de financiamento que atendam a diferentes condições no país e que permitam que um novo passo seja dado e, consolidado esse passo, outros passos futuros sejam dados. E eu estou certo de que, sendo
o financiamento da educação superior um dos fatores limitantes ao crescimento do acesso, ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação e, mais do que isso, ao cumprimento dos objetivos nacionais, muito mais do que a legislação, as demandas que o país nos apresenta. Esse programa complementará, ajudará, será constituinte de um conjunto de soluções que o Estado brasileiro pode oferecer hoje à sua população. Naturalmente, o crescimento da educação pública pode ser um desejo expresso por alguns segmentos da população, mas eu não tenho a menor dúvida em afirmar que é distante, muito mais distante da realidade do que qualquer outra alternativa. Uma vez que os custos e os pressupostos da educação superior pública são absolutamente ultrapassados e altos. E nós não estamos debatendo o que deve ser debatido. Nós estamos tentando estender um modelo de formação universitária a todo o segmento público. E isso está conceitualmente errado diante do fato de que o nosso sistema está crescendo para alcançar massa. E para alcançar massa, ele precisa ser diversificado e especialmente precisa, mesmo no setor público, compreender diferentes status de organização institucional e diferentes formatos de organização de curso. Não se trata de estender bacharelados convencionais do mesmo tipo a todo o país, universidades públicas, especialmente as federais, a todos os cantos do país, e nem esse modelo elitista de formação a todos os cantos do país, mesmo no setor público. Então, enquanto não conseguimos superar esse momento de difícil consolidação, de uma expansão mal planejada, baseada nos pressupostos errados e cara, enquanto isso não acontecer, vai ser muito difícil expandir o setor público. E, portanto, o grande canal de crescimento do financiamento à população em relação à educação superior se dará frente às instituições privadas. E, portanto, o ProUni ganha uma dimensão muito importante, de fato ele constitui mais ou menos 1/4 do tamanho do sistema federal, e o FIES também, especialmente porque ele alcança alguns segmentos que estão fora do alcance do ProUni e das vagas federais, cumprirá também o seu papel. Eu quero dizer que a política de cotas nas universidades federais também tem uma função, e para todos os que apreciam bastante essa política, eu ainda acrescento um elemento. Trata-se de uma política que permite ao governo estabelecer a prioridade de pagar metade das vagas, pelo menos, que custeia gratuitamente para egressos de escolas públicas, especialmente com certo privilégio para a faixa de renda mais baixa. Quero dizer com isso que metade das vagas obedecem a uma lógica de prioridade para quem precisa mais. A outra metade não. Mas a outra metade precisa ser discutida no futuro próximo também. De qualquer maneira, enquanto essa agenda não avança, devemos avançar com a agenda de sustentar o crescimento das matrículas pelo lado do setor privado. Esse é um aspecto essencial. O que tem de diferente no atual FIES em relação àquele que vigiu até o ingresso da medida provisória? São fatores que dizem respeito à possibilidade de que o Tesouro não despenda recursos em excesso, sem segurança do seu retorno, e, portanto, isso não constitua um buraco sem fundo. Essencialmente, são essas as medidas. A maior parte delas é de natureza econômico-financeira, reconhecidamente, porque o fundo precisa operar nessa perspectiva, não há dúvida. Por outro lado, caberá à operação desse sistema acrescentar os ingredientes de natureza política e educacional. Esses é preciso tratar no âmbito da regulamentação e da operação do sistema. Então, eu quero
rapidamente destacar aqui um primeiro fator. A extensão do programa em modalidades diferentes da única modalidade vigente. Havia uma única modalidade vigente, agora haverá 3 modalidades vigentes. Nessas 3 modalidades, ao invés de se alcançar apenas a faixa de renda de até 3 salários mínimos per capita, em renda bruta, será possível alcançar até 5 salários mínimos. O que significa isso? Significa abranger praticamente todos os municípios brasileiros e todas as faixas de renda relevantes. Quase todos os domicílios dos municípios brasileiros estão, acima de 90%, atendidos na faixa de 5 salários mínimos per capita. Acima disso, há cursos que são caros, especialmente os cursos de medicina, mas, considerando a sua relativa contribuição pequena para o sistema, o número de estudantes é pequeno em relação ao total, não desconsiderando sua importância, mas considerando a sua relativa contribuição, estamos tratando, portanto, de um programa que é mais abrangente, bem mais abrangente do que o anterior. Essa é a primeira questão importante. Segunda questão importante é que haverá diferenciações de acordo com as modalidades do programa. Todos já conhecem, eu quero aqui defender que, primeiro, recursos novos estão sendo mobilizados para as regiões que são exatamente as menos importantes hoje na cobertura da educação superior no Brasil, quais sejam o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Aliás, essas são regiões que são deprimidas em relação ao Sul e ao Sudeste em todas as políticas. E os fundos constitucionais que tratam do desenvolvimento dessas regiões passaram pela medida provisória a incorporar a função de formação de recursos humanos no nível superior. Isto é uma vitória importante. Eu queria aqui compartilhar com a comunidade que está presente aqui essa vitória importante de conceito. Mais do que isso, ela vai se refletir em um programa de financiamento real, que vai atingir as pessoas que têm menos chance hoje do que as pessoas que moram no Sul e no Sudeste do Brasil. Isto é significativo. Alguém me diz, olha, São Paulo também tem instituições, o Rio também, Minas também, é claro, mas no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste, há muito menos atendimento à população do que nas regiões mais desenvolvidas. Então, em primeiro lugar, eu queria aqui estabelecer com clareza o meu reconhecimento, e queria estender essa consideração a todos os que estão aqui presentes, de que os fundos constitucionais destinados ao apoio ao desenvolvimento regional, em primeiro lugar, considerarem que a formação de recursos humanos do nível superior é uma das suas atribuições. E, em segundo lugar, serem, de fato, mobilizados para tanto, isso tudo representa um grande progresso. Esse progresso é similar àquele que tem feito aos segmentos fora da área de educação, ciência e tecnologia, reconhecer a importância da educação, da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país. Então, nós temos aqui um progresso que é bastante significativo. Por outro lado, a medida provisória permite que outros recursos de fundos diferentes, que têm abrangência nacional, também sejam mobilizados para o financiamento de educação superior. Isto é, se define a possibilidade de que isso aconteça, diante de uma legislação anterior que define a impossibilidade. Isto é, no futuro próximo, outros fundos relacionados com a União, de abrangência nacional, serão também destinados, em parte, ao financiamento de estudantes na educação superior. A correta percepção do significado disso não se encontra no momento, mas será alcançada, com certeza, ao longo do tempo em que a gestão desses recursos for de fato dirigida a essa finalidade. Por outro lado, há outros fatores importantes relacionados à quitação dos recursos mobilizados para o fundo. O primeiro fator
é o lado de quem contrai o empréstimo. E o segundo é a garantia para os empréstimos. Esse segundo diz respeito às instituições, mas o primeiro diz respeito às pessoas. As pessoas que são financiadas, aos egressos. Como eu tinha dito antes, existe um certo balanço entre a possibilidade de pagamento e a quitação dos empréstimos contraídos. E esse balanço precisa ser garantido de tal maneira que o pagamento do empréstimo não constitua um impedimento à continuidade das outras atividades do egresso. Então, ele precisa ter um limite máximo de renda comprometido, e é essa a ideia que está apresentada nesse novo pacote de funcionamento. Por outro lado, a carência foi identificada claramente como um fator negativo no sentido da quitação, uma vez que quem contrai o empréstimo FIES já paga ao longo do curso uma certa quantia mensalmente, ou nesse momento trimestralmente, vai passar a ser mensalmente. Se já paga, não há razão nenhuma para deixar de pagar. Se tiver emprego de imediato, pagará um percentual limitado da sua renda. Se não tiver emprego, deve ser coberto temporariamente até encontrar emprego por algum mecanismo de garantia. Esses mecanismos podem ser ou os clássicos, com fiador, que são permitidos pela medida provisória, ou então aqueles mais inovadores que foram introduzidos já há vários anos, que agora ganham um novo contorno com o fundo garantidor. O fundo garantidor agora perde a característica de ser completamente provido, ou quase completamente provido, pelo Tesouro Nacional. Os aportes das instituições eram muito pequenos até então. E nesse momento se chama as instituições a compartilhar os riscos do empréstimo. Mas também se individualiza os riscos por instituição, isto é, uma instituição eficiente, no sentido de prover educação superior de qualidade, que permita ao estudante ter empregabilidade e que, portanto, leve à efetiva quitação do seu financiamento, essa instituição não pagará por outra que não oferece as mesmas condições. Isto é, haverá diferenciação e individualização da contribuição para o fundo garantidor. Eu queria dizer, para encerrar essa apresentação preliminar, que eu sei que há incômodos relativos a determinados mecanismos como esse, que eu quero dizer com clareza. Mas eu quero dizer também o seguinte: não é possível raciocinar nesse momento com um jogo de ganha-ganha. O melhor raciocínio que eu já ouvi para descrever o quadro atual é o jogo de perde-perde. Isto é, nós temos que equilibrar as perdas de diferentes setores, no sentido de que cada segmento vai abrir mão de um certo benefício que tem hoje e vai se aproximar dos demais segmentos para convergir para um fundo possível. Essa que é a realidade. Outro raciocínio que pode ser estendido, eu já ouvi em outras situações, de outras pessoas, eu quero reproduzir aqui um argumento que me parece razoável. É exatamente o argumento de que, pelo menos as instituições médias e grandes, e aí eu aceito a ressalva das pequenas, e aceito debatê-las com a maior tranquilidade, sem menor problema, pelo menos nas médias e grandes, a garantia de funcionamento das turmas com um número expressivo de financiamentos do FIES pode significar a diferença entre manter a atividade e eliminar a atividade. Dessa maneira, se contribuir financeiramente para garantir os empréstimos que vão garantir, por seu lado, o funcionamento das turmas, é um jogo, é uma contribuição justa. Então, esse aspecto eu queria frisar aqui. Entendo que para as instituições pequenas isso pode ser completamente diferente, e acho que esse debate precisa ser feito. Mas eu diria que, nesse momento, todos se aproximam de abrir mão de algum benefício. É como em qualquer reforma num país com dificuldades como o nosso. Todos abrem mão de algum benefício e se aproximam da convergência necessária para
o financiamento possível. Finalmente, eu queria dizer o seguinte, que esse é um momento de tramitação, é um momento em que um debate vai ser desenvolvido sobre a proposta. O Congresso Nacional vai cumprir esse papel, vai ter a oportunidade de aprimorar a medida provisória, e eu sei que a contribuição do setor privado poderá ser muito positiva nesse sentido. Muito obrigado.